Olá, Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Leandra e estou aqui com a minha colega Sara. Fazemos parte da equipa da UBO. Bem-vindos a mais um webinar UBO. Entretanto, aos professores que já entraram, pedia se puderem se apresentar, também de que escola são. Antes de começarmos aqui com a sessão, vamos só esperar uns minutos e depois damos início. Esperamos também que esta preparação para o início do ano letivo esteja a correr bem. Temos aqui a professora Alexandrina, do Grupamento de Escolas de Milhada. Bem-vinda à sessão. Portanto, entrou também a professora Celeste, a professora Sónia. Sara, o professor Nuno diz que não está a ouvir. Tu consegues ouvir-me? consigo. Ok. Professor Nuno, caso queira experimentar entrar, sair da sessão e depois voltar a entrar, talvez consiga ouvir-nos corretamente. Professora Celeste, do Grupamento de Escolas, professora Paula de Nogueira. Professor Pedro, do Grupamento de Escolas de Évora. Muito bem. E vamos tendo então aqui mais professores a entrar. Vamos só esperar aqui uns minutos para que se juntem mais professores e damos então início à nossa sessão. Mas vou pedir a quem se for juntando, que se apresente também aqui no chat e que também nos diga de que escola é. Mais um professor a dizer que não te consegue ouvir, mas É o mesmo professor. Se puderes escrever no chat para sair e voltar a entrar na sessão. Estar entretanto enviar as notas para o Slack. E já agora também aproveitar a quem já foi entrando na sessão, se já conheciam a Hugo, se esta é a vossa primeira sessão a descobrir o que é a plataforma. Assim também faço aqui um pouco de contexto, sabendo já que tipo de professores é que também temos aqui. A professora Celeste é a primeira vez a ouvir falar da plataforma. E aqui com professores de um pouco de todo lado de Portugal. Muito bem. Coimbra, Açores. Também aqui um professor da Escola Secundária da Caparica. Aqui também a professora Cláudia de Portimão. Vamos ver se conseguimos passar por todos os cantos de Portugal na sessão de hoje. E aqui várias pessoas, onde é a sua primeira vez então com a plataforma. Boa, esperamos que esta sessão também seja esclarecedora para todos. Depois estejam à vontade ao longo da sessão para irem colocando as vossas questões, que tenham consoante o que também fomos aqui apresentando. Vamos ter um momento em concreto para respondermos a todas as vossas questões e também coisas mais práticas, já pensando no contexto do que são as vossas turmas. Ok. A professora Celeste chegou a participar da sessão de julho, onde também falámos aqui um pouco do que é o conteúdo da plataforma e agora também aqui para tirar mais dúvidas que tenham ficado. Ok. Então, vamos criar começando aqui a sessão e pronto, e obrigada desde já a todos que se foram apresentando e também já nos dizendo se é a vossa primeira vez ou não
ouvir falar da plataforma. Esta é então esta é a segunda sessão de introdução à UBO. Tivemos a primeira na quarta-feira passada. Vamos estar com este conjunto de 3 sessões de introdução à UBO, todas elas têm então a mesma temática. Por isso não se preocupem caso não tenham assistido da sessão anterior, porque a sessão de hoje terá exatamente a mesma agenda, que é então explicar-vos aqui um pouco do que é o conteúdo da plataforma e também os primeiros passos para poderem utilizar com as vossas turmas, principalmente agora que falamos do início do ano letivo. Como dizia há pouco, estejam à vontade também para colocar todas as questões que tenham sobre o que formos mostrando ou outras que já tenham de antemão sobre a UB e o seu conteúdo. Depois teremos então aqui um momento específico para respondermos a todas estas questões. Assim, de um modo geral, a UBO é então uma plataforma de ensino de ciência da computação e da programação, que foi aqui desenvolvido para crianças dos 6 aos 12 anos, e pensamos aqui então num currículo que aborde não só o que é a ciência da computação e da programação, mas que também passe por outras áreas que nós vemos aqui como cruciais. Falamos então das áreas STEAM, desta metodologia que leva a este currículo mais interdisciplinar. Isto porque a UBA é utilizada principalmente pelas escolas, então faz-nos todo o sentido que tentemos criar aqui pontos entre as vossas disciplinas. E desta forma vamos buscar conteúdos que são de programação, mas trazemos exemplos de como é que a programação pode ser aplicada em áreas como a ciência, a tecnologia, as artes e a matemática. Depois, vamos tendo aqui diferentes aulas e todas estas aulas têm também em si a sua própria narrativa, mas acreditamos que é importante levarmos os alunos também a pensar de uma forma mais sustentável e também aqui com temáticas à volta da cidadania digital. Pronto, e é assim que se completa aqui um pouco do nosso currículo. É assim de ciência da computação e da programação, mas queremos aqui criar um currículo completo que trabalhe também outras áreas e que dê aqui um peso ainda maior ao currículo em si, para torná-lo ainda mais interessante no momento em que estão a fazê-lo com as vossas turmas. Depois, sei que quando falamos de programação, muitas vezes assumimos de estudar para os professores de tecnologia, professores da STIC, mas o UBNCI tem aqui a particularidade de nós não pensarmos só para esses professores, estamos a pensar para todos os professores. Ou seja, queremos que seja aqui uma plataforma que todos os professores encontram uma solução para utilizar com as suas turmas, e para isso, claro, é preciso garantir-vos todo esse apoio necessário. Para tal, temos momentos como este, em que são sessões online, que nós chamamos de webinars, que vamos tendo ao longo do ano letivo com diferentes temáticas para vos ajudarmos no uso da plataforma com as vossas turmas. Também temos oferta de ações de formação acreditadas, onde podem explorar com muito mais tempo e em diferentes sessões todo o currículo e a sua componente com mais calma e também irem aí também aproveitando para tirar as vossas dúvidas, consoante também o conteúdo que vai surgindo. E depois, claro, a plataforma em si também fornece planos de aula, planos curriculares numa noção mais anual, os planos de aula mais na vertente por aula, mas também dentro das próprias aulas vão encontrar instruções e soluções para vos ajudar com tudo o que necessitam para darem então início a uma aula UBO. E a plataforma em si, eu digo aqui muito que é uma plataforma intuitiva, então, muitas das atividades que vão encontrar serão certamente de fácil uso, tanto vosso para ensinarem às crianças, mas também delas próprias para se tornarem mais autónomas, neste mesmo ensino. Falando do currículo em si, mas que já expliquei há pouco, como é que nós pensamos então aqui este conjunto de aulas, ele é muito pensado nesta questão de estamos a ensinar estes conceitos de ciência da computação e da programação, então quando pensamos numa aula vamos buscar aqui um conceito destas áreas para trabalharmos com os alunos, mas aqui muito focado de estamos sim a ensinar este novo conceito, mas queremos que principalmente os alunos estejam aqui a trabalhar competências através destas atividades que vão surgindo. Atividades que podem ser desde imagens, jogos, quizzes, visualizarem vídeos, diferentes temáticas que vão então aqui ilustrando as diferentes aulas. Depois, como falava há pouco, existe também aqui a metodologia STEAM, englobadas nas aulas da UBO. Com esta metodologia fazemos então a ponte para as disciplinas e temos aqui um currículo mais interdisciplinar, onde não trabalhamos a ciência da computação e a programação de uma forma isolada, tentamos trazer também estas áreas para complementar ainda mais o nosso currículo.
E depois a STEAM não é apenas esta ligação, mas é também este trabalho que vamos também querendo proporcionar aos alunos, de não fazerem um trabalho muito individual, podem sim, claro, ir fazendo as aulas, mas vão tendo sempre uma ou outra atividade que vão sugerindo em que os alunos façam-nas com um pequeno grupo ou então mesmo com a turma completa, para eles também trabalharem esta questão da colaboração com os outros. E depois, também, como disse há pouco, todas as nossas aulas vão aqui também à narrativa ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que eles percebam de que forma podemos utilizar as tecnologias para a sustentabilidade e também para a cidadania. Passando agora aqui para o que é a nossa visão pedagógica de uma forma mais global, dentro da plataforma vão encontrar três áreas principais. Assim que entram na plataforma, é-vos logo sugerido que criem então uma turma, que é esta área dos cursos, onde os professores têm aqui acesso a um conjunto de aulas que vai se dividindo por diferentes currículos. De momento, temos disponível três currículos com um conjunto de 30 aulas cada, sendo que os alunos começam no currículo de Introdução à Ciência da Computação e vão vendo de uma forma muito pedagógica e lúdica como é que estes conceitos são trabalhados, e depois, claro, vão avançando nesse progresso. Ainda nesta área dos cursos, vão depois também ganhar aqui a habilidade de conseguirem criar o seu próprio conteúdo, que é algo que nós também vamos explicando, mas passo a passo, com o seu tempo, à medida que vão então dinamizando as diferentes aulas com os vossos alunos. Depois também aqui uma nota importante é que as aulas estão nesta linha de 30 por currículo, mas óbvio que o professor pode depois explorar as aulas à vontade, não precisa de seguir esta lógica da aula 1, aula 2, aula 3. Imaginemos que abre uma aula 10 e até se liga imenso com algo que também estão a ensinar aos vossos alunos naquele momento, nas aulas do estudo do meio ou na aula de matemática. Podem começar por essa aula, porque aqui até acaba por ser uma ponte de, ok, trabalhei isto na aula anterior com os meus alunos em sala de aula e agora também quero fazer aqui esta mesma aula, mas num formato digital. Podemos utilizar aqui a plataforma nesta forma mais de ferramenta para complementar aqui algumas aprendizagens, ou então também seguir esta aprendizagem linear da aula 1, aula 2 e aula 3 e também irem vendo este progresso do currículo. Esta é então a parte dos cursos. Depois temos uma área que nós chamamos de desafio, onde vão encontrar aulas em formato mais curto e também avulso. Esta é uma área que vamos atualizando com mais frequência e procuramos também aqui fazer ligação às matérias das disciplinas. Depois existe uma área mais específica que é a área do ginásio, também na secção dos desafios, onde os alunos podem rever algumas das aprendizagens que foram fazendo nos cursos e também consolidar essas mesmas competências. Tudo isto que eu estou aqui a explicar, depois vou-vos mostrar também dentro da plataforma. Depois, a terceira área é então a área dos projetos, onde os alunos podem criar os seus projetos originais, tendo em conta também o que aprenderam nos cursos e até mesmo nos desafios que foram elaborando, ou então, se já tiverem experiência com programação com blocos, podem também logo começar aqui por explorar a área dos projetos. Se não tiverem experiência com programação com blocos, não há problema nenhum, porque, como vos disse, tanto na área dos cursos como na área dos desafios, vamos tendo aulas e desafios específicos para vos ajudar aqui a perceber como é que esta área dos projetos funciona e como é que podem criar projetos simples com os vossos alunos. Nesta área também em concreto, existe aqui a possibilidade de partilha para a comunidade daquilo que os alunos conseguiram criar. Imaginemos que fazem com eles um projeto do ciclo da água e querem depois mostrar ou à escola ou ter mesmo aos encarregados de educação que os vossos alunos estão a conseguir criar estes projetos. Têm então aqui nesta área essa possibilidade, é-vos dado um link, cada projeto de cada aluno depois tem um link, depois pode ser então partilhado, se assim o entenderem. Entretanto, alguma dúvida do que eu for falando, estejam à vontade para colocar as vossas questões. Depois, falávamos então aqui que nos cursos temos de momento disponível três currículos. Todos os alunos iniciam de momento no currículo 1, que é o currículo de Introdução à Ciência da Computação, e vão então aqui aprender o que são então estes conceitos base de ciência da computação e passadas então as 30 aulas podem desbloquear depois o currículo seguinte, que é o de programação de histórias, onde trabalham mais esta questão da programação com blocos, mas que nós, claro, vamos tendo aqui aulas guiadas para vos ajudar com todos os passos. E depois o mesmo quando chegar então ao currículo 3, que é o de programação de videojogos. Dizia-vos que todos os alunos começam aqui no currículo 1, as aprendizagens
o objetivo essencial será o mesmo, mas claro que as aulas em si vão ser adaptadas consoante o ano escolar dos diferentes alunos. Isto porque, claro, sabemos que o primeiro ano terá as suas competências e o mesmo que um sexto ano terá outras competências, e por isso vamos todos aprender o que é a introdução à ciência da computação, mas as atividades vão então variar para os diferentes alunos. Depois, falando mais aqui para o professor, algo que vão ter acesso é então aos planos de aula de cada uma das aulas que vão surgindo, para poderem consultar antes da aula que vão dinamizar e também para se sentirem mais seguros de, ok, eu sei que aula é que vai surgir, já estive aqui a consultar o plano da aula, podem também entrar na própria aula e experimentar antes de a fazerem com os vossos alunos, pronto, mas para saberem que têm sempre estes recursos de apoio que vos garantem aqui todo um planeamento do que serão então as aulas. Sendo que as aulas em si já lá estão, não precisam de criar nada de novo, precisam apenas de iniciar então esta aprendizagem com as vossas turmas. Depois, os alunos vão então desenvolvendo tanto estas aulas, ou até mesmo a parte dos desafios e até mesmo aqui projetos, e claro que é importante o professor conseguir visualizar como é que está a ser este progresso dos alunos. E para isso temos então uma área para consultarem exatamente isso, aqui uma pequena animação para vos mostrar que à medida que os alunos vão fazendo as diferentes atividades, do lado do professor existe todo este histórico de progresso, onde podem acompanhar como é que está mais ou menos aqui o nível dos vossos alunos, se há algum aluno a precisar de mais de apoio, se os vossos alunos já vão muito avançados. Pronto, e aqui tudo a detalhe. Esta é então uma visão global, mas depois também tem associado a cada uma das aulas o progresso apenas daquela aula. Mas, pronto, mas aqui para vos garantir que tudo o que eles forem fazendo fica também registado. Depois, como é que levamos então este currículo e em que formatos? Falamos aqui agora dos cursos de aprendizagem. Sempre que existe um novo conceito a ser apresentado, incluímos então um vídeo aqui temático, ilustrativo do que é então o conceito da aula. Por exemplo, o primeiro módulo é sobre computadores, então vamos ter um primeiro vídeo a abordar exatamente esse mesmo tema. E os vídeos aqui servem então para introduzir sempre um novo conceito de uma forma ilustrativa e pedagógica. Sempre que existe um novo conceito, colocamos então um vídeo. Depois, no final de todas as aulas dos cursos, existe também um momento de quizzes, onde conseguimos aqui verificar se os alunos compreenderam ou não os conceitos da aula. Estes conceitos são sempre abordados ou nos vídeos, nas próprias atividades que vão estando na aula, por isso se houver alguma dúvida de não sei bem o que era a resposta a esta pergunta, podemos sempre voltar um pouco atrás na aula e verificar se houve algum vídeo ou alguma imagem que se calhar não vimos com toda a atenção e que nos ajuda a responder aqui ao momento do quiz. Depois também vão surgir momentos de galerias de imagem. Aqui é um momento também importante para os alunos debaterem em turma sobre o que está a ser visualizado na imagem. A imagem tem sempre relativa ao que é o tema da aula, e é então uma boa forma de lançarmos aqui um momento de debate em turma, consoante a temática da aula e também a imagem que é apresentada, e os alunos olharem para a imagem e falarem um pouco sobre o que está a ser apresentado, não só a imagem concreta que estão a ver, mas também como é que essa imagem se liga à temática da aula. Estas em concreto são relativas aqui às aulas das repetições e falamos aqui então um pouco de como é que as máquinas conseguem repetir de uma forma mais rápida e mais eficaz do que às vezes nós que somos humanos e também temos as nossas limitações. Depois encontram, claro, os exercícios das aulas, são exercícios então aqui para consolidar as aprendizagens de programação que queremos passar aos alunos e vamos tendo aqui diferentes jogos para trabalharmos exatamente essas mesmas temáticas. Depois cada jogo liga-se então ao que é o objetivo da aula. Depois, sendo que falamos aqui num currículo inicial que é o foco para esta sessão, mais para as aulas finais vão então encontrar esta ferramenta que é o Box, que é a nossa ferramenta de criação de projetos. Nas aulas dos cursos vamos ensinar exercício a exercício como utilizá-la, mas como falava há pouco, na área de projetos vão ter acesso a esta ferramenta de um formato mais livre e com tudo desbloqueado. No momento das aulas é uma aprendizagem mais acompanhada e por isso vamos então desbloqueando cada interação à sua medida e à medida que também que os alunos vão fazendo as novas aprendizagens nos exercícios. Mas esta é então o box
em que vos permitirá criar novos projetos com os vossos alunos. Até aqui, não sei se estão a ter assim alguma dúvida, mas mais uma vez estejam à vontade para ir colocando também no chat, depois teremos aqui um momento para responder a tudo. Pronto, depois aqui uma outra temática que vos falei antes, é esta questão de como é que então o nosso currículo se liga às aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas. Esta apresentação em concreto será depois partilhada convosco, por isso poderão consultar aqui uma outra apresentação que temos com mais detalhe, todos os exemplos de atividades onde fazemos esta mesma ligação e em que sentido essa ligação é realmente feita. Começando aqui com alguns exemplos da matemática, onde trabalhamos aqui o raciocínio matemático e a capacidade de resolução de problemas com os alunos. Trouxe-vos aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a atividade dos ângulos, onde os alunos têm aqui uma atividade que até é offline, tem uma imagem com diferentes relógios, e o suposto, se olharmos então para aquele relógio, identificarmos que ângulo está a ser trabalhado, está a ser representado na imagem e também que hora está a ser representada. Esta atividade em concreto pode ser dinamizada no momento em que os vossos alunos aprendem então esta temática dos ângulos. Depois, aqui outros exemplos também com o uso dos ângulos para direcionarmos os robôs para fazerem o caminho do desenho que têm de preencher, ou então aqui quando falamos das formas geométricas. São assim então alguns exemplos de atividades onde trabalhamos a matemática. Pois, mais aqui no português, mas que na verdade na plataforma podem também utilizá-la não só com o português de Portugal, mas também em espanhol ou em inglês com os vossos alunos. Por isso, se tivermos por aqui algum professor de inglês, eu sugiro sempre de experimentarem pelo menos uma ou outra aula com os vossos alunos em inglês. É também uma forma interessante deles aprenderem um novo idioma. E quando falamos então do português, trabalhamos aqui com os alunos a questão da leitura, a construção frásica e a expressão oral dos alunos. Expressão oral muito de momentos em que queremos que eles também participem e mostrem o que conseguiram criar. Mas quando falamos de leitura e construção frásica, temos o nosso jogo da máquina de escrever, onde os alunos vão estar aqui a escrever as diferentes palavras que surgem. Para os alunos mais novos, até começamos com as letras do alfabeto, os ditongos e assim por diante, para irem também treinando esta questão da escrita e da leitura, e também aqui a prática do teclado. Depois, um exemplo de construção frásica é o jogo do puzzle de blocos, onde do lado esquerdo os alunos encontram os blocos para construírem então as frases e o suposto é criar então aqui uma frase lógica. Seguimos agora para estudo do meio. Aqui vamos falar um pouco sobre o meio físico e o meio social. Temos um primeiro jogo com os diferentes cenários e o importante é olharmos para estes cenários e percebermos o que é que não faz tanto sentido num cenário. Por exemplo, este aqui é o caso da cidade e estamos num ambiente de chuva, então o que é que fará ou não sentido na imagem que estamos aqui a ver? Mas temos outros como uma imagem do espaço, uma imagem do bosque, uma imagem numa fábrica e entre outros, e então trabalharmos aqui estas noções. E depois, outro exemplo também aqui com o estudo do meio será aqui uma atividade das estações do ano, em que temos um molde em que a área maior são então as estações do ano, e depois, num molde mais pequeno, teríamos um animal de exemplo, por exemplo, o esquilo, colocamos o esquilo, imaginemos aqui na primavera, e depois os alunos são desafiados a identificar como é que este mesmo esquilo estaria nas restantes estações do ano. São então aqui alguns exemplos, mas como vos disse, depois partilhamos também esta apresentação e tenho aqui um link para uma apresentação ainda mais detalhada com muitos mais exemplos. Depois, uma questão muito importante é, ok, estão se calhar a gostar de ouvir do que tem a Ubo, mas o que precisam então de ter para poder utilizar a nossa plataforma. Recomendamos sempre aqui o uso de um computador ou de um tablet que tenha então ligação à internet. E agora vamos então aqui ver um pouco do que é a plataforma e também os primeiros passos que vão precisar de dar para começar então as vossas aulas com os vossos alunos. O link para entrar na plataforma é o play.ubo.io e este link é tanto utilizado pelos alunos como pelos professores. Vou então aqui à página da plataforma.
Confirmem-me, por favor, se estão a ver esta página. Esta é aqui a minha página inicial como professora. Sara, se queres confirmar? Sim, sim, dá para Sim. ver. Boa. Os professores, assim que fazem o login na plataforma, acedem a esta página. Na verdade, até vos posso mostrar também como é que fazem aqui o login na plataforma. Depois, claro, vão ter também aqui a oportunidade de criar a vossa conta caso ainda não a tenham. Mas enquanto professora, esta é então a página de login, que é aquele play.ubo.io. Como professora, eu entro com o meu e-mail. No caso dos alunos, eles vão ter nomes de utilizador, mas no vosso caso é então o e-mail que definirem para a vossa conta. Colocam a palavra passe. Entretanto, professores que já tinham conta e que caso não se lembrem da vossa palavra passe, não há problema nenhum. Têm depois aqui o botão de esquecer-se da tua palavra passe e podem pedir um novo. Tendo então a minha palavra passe, carrego em entrar no Ubo e esta será então a minha primeira visão da plataforma. Eu, pronto, já sou aqui uma professora com algum tempo, então já tenho aqui algumas turmas criadas, mas vamos então criar uma turma nova. Carrego no botão Nova Turma, dou um nome à minha turma e depois posso escolher então o ano de escolaridade onde estão os meus alunos. Eu vou escolher aqui quarto ano como exemplo para a sessão de hoje. E depois dizem-nos também quantos alunos é que precisam para a vossa turma. Eu vou colocar dois só de exemplo, mas vocês, claro, colocam depois o número real dos alunos que precisam. Carregamos em continuar. Ele depois dá-me aqui uma informação antes de criar a turma, que é o seguinte: estou aqui a criar uma turma com duas contas de alunos. Os alunos vão ter assim, uns nomes engraçados para entrar na plataforma, que são os nomes do utilizador. Isto porque nós não utilizamos os nomes reais dos vossos alunos. A turma vai ter uma palavra passe. De início, esta palavra passe é a mesma para toda a turma, mas depois podem sugerir então aos vossos alunos que eles alterem para a sua própria palavra passe. E algo também para vos ajudar aqui, logo na primeira aula, é que também vos fornecemos um documento com os cartões de login que depois podem atribuir a cada um dos vossos alunos. E nesse cartão eles têm também o link para entrar na plataforma, o seu nome do utilizador e a palavra passe de turma. Assim ficam com tudo num cartão, que depois podem colar no caderno ou ter em outro local que achem melhor, e depois nunca se esquecem de como é que entram então na plataforma. Vamos então aqui criar a turma. Vai ser feita agora automaticamente com os alunos que eu pedi. Esta é então a nova turma, chama-se Webinar. Está aqui no currículo 1, tem dois alunos e é uma turma de quarto ano. Vamos aqui entrar para explorar. Quando entro na turma, vejo logo aqui do lado esquerdo a linha aqui das aulas. Consigo ver que vou então ter neste primeiro currículo um conjunto de 30 aulas. Cada uma delas depois vai tendo aqui um tema diferente para ir fazendo com os meus alunos. Depois, também consigo ver logo no cartão, mais à direita, que é então a aula 1, pertence ao primeiro módulo, que é computadores e a sua história. Temos também aqui o título desta aula. Os alunos depois vão ganhando estas estrelas de pontuações à medida que vão fazendo as atividades. Consigo também ver aqui um pouco do que será o objetivo da aula e uma estimativa de quanto tempo é que poderá levar a aula, mas isto aqui é sempre importante dizer que depende sempre de turma para turma. E também um conjunto de atividades que aqui vou encontrar. Antes de começar esta aula com os meus alunos, posso também consultar o plano de aula, que é este botão que encontram logo aqui. E aqui tenho então as informações todas necessárias sobre esta primeira aula. Um resumo do que será a aula, que também já vimos no cartão anterior, que objetivos vão estar aqui a ser trabalhados com os vossos alunos e também que conceitos são aqui inseridos. Depois, da aula para aula, vão sendo diferentes, mas podem sempre clicar para saber mais. Descendo aqui um pouco mais, também vemos aqui as competências que vão estar a ser trabalhadas nesta aula e os recursos da própria aula. Nesta área dos recursos também posso clicar e ver um pouco mais sobre este vídeo, por exemplo, que será visualizado nesta primeira aula. Um pouco mais abaixo, no plano de aula, encontramos também um glossário. O glossário é sempre colocado, sempre que temos novos termos a ser apresentados,
colocamos então aqui na área do glossário. Depois também podem imprimir o plano de aula ou apenas consultá-lo online e fechar. Este é então um dos botões a carregar para verem o que será a aula, mas nada como entrar na aula em si. Esta é então a primeira aula. Podemos carregar aqui no botão de iniciar. A primeira aula apresenta-nos um primeiro vídeo sobre os computadores e a programação, onde vamos ver de uma forma muito resumida o que são computadores, a importância também de programarmos, e depois outros dois conceitos que são software e hardware. Software são os programas que nós temos no nosso computador, e o hardware são então as peças que fazem parte para conseguirmos montar os nossos computadores ou até mesmo os nossos telemóveis. E é um pouco que se vai ver então neste primeiro vídeo. Eu vou aqui só passar o vídeo, mas depois, claro, podem explorar também esta primeira aula nas vossas contas. A seguir a este vídeo, e ainda sobre o vídeo em si, também têm possíveis tópicos para discussão com os vossos alunos. Assistem o vídeo com os alunos e depois podem colocar algumas questões como o que é um computador, o que é programar, e tudo isto foi falado então no próprio vídeo, mas é uma forma de verificarmos se eles estavam ou não atentos à apresentação. Passando aqui para o segundo exercício, é então já aqui uma atividade para trabalharmos um pouco do que também vimos no vídeo anterior. Enquanto professora, tenho aqui do lado esquerdo as instruções para saber como é que esta atividade irá funcionar e também tenho acesso à solução da atividade, que posso sempre consultar quando tenho aqui alguma dúvida. Neste jogo em concreto temos então este robô que tem como missão aqui criar o sumo de laranja e temos duas instruções, precisamos de as colocar pela ordem correta. Então carregamos na que achamos que é a primeira instrução, neste caso é cortar a laranja e depois espremer. Assim que elas estão aqui em cima posso validar ou se eu me tivesse enganado em algo, carregar no X. Vamos validar. Ele verifica então as instruções que coloquei e se estiverem certas, dá-me então um feedback de que está correto e que posso então avançar para a próxima atividade. A solução é sempre carregar no botão azul. Depois, este jogo vai continuando. Aqui no exercício seguinte, continuamos agora com o mesmo sumo de laranja, mas agora com mais passos, e depois o mesmo vai sendo trabalhado nos exercícios seguintes, mas a lógica do jogo é aqui a mesma, de colocarmos então tudo pela ordem correta. Eu vou só aqui avançar este jogo para o momento de quiz. Depois, mais para o final desta aula, e é o que vai acontecer também com as restantes da área dos cursos, é sempre que há um final de aula, terminam aqui com o quiz. Ainda importante sobre os quizzes, tem então a pergunta, por vezes são ilustrações, por outras vezes são texto. Neste caso estamos numa turma de quarto ano, então vão ser muitas perguntas mais à base do texto do que de imagens, mas quando falamos de primeiro e segundo ano, as perguntas serão à base de imagens, mas também aqui o apoio de poderem ouvir o áudio a ler também a pergunta e as respostas. Primeira pergunta, como devem ser dadas as instruções aos computadores? A resposta certa é aqui a opção A, mas vamos experimentar errar. Há bocado vimos como é que a plataforma reage quando os alunos acertam, mas caso se enganem, também recebem esse mesmo feedback e têm, claro, sempre a opção de poder tentar de novo ou avançar para a atividade seguinte. Se carregarmos em tentar de novo, perdemos então o histórico do que tínhamos feito e podemos voltar a tentar. Nesta aula em concreto, falamos então aqui das diferentes temáticas que foram apresentadas no primeiro vídeo, em que vimos o que são computadores, o que é o software e o hardware, e essas perguntas são aqui feitas. Vou passar aqui um pouco para visualizarem o que será então esta primeira aula. E depois, esta primeira tem algo aqui de particular que não vão encontrar nas estantes, que é a única que por acaso tem um vídeo no final, mas este vídeo também é muito interessante porque é então um pequeno trailer das diferentes atividades que vão encontrar ao longo da plataforma. Então, aqui é uma forma de verem resumidamente as diferentes atividades que vão surgir. Quando professora, este podia ter sido os passos que eu podia ter feito, podia ter visto primeiro o plano de aula, experimentar aqui um pouco a aula, também mesmo neste modo, e depois sim, agora que se calhar me sinto mais confortável com o que será a aula, experimentá-la então com os meus alunos. Entretanto, vou-vos mostrar mais uma aula, vou só fechar aqui esta primeira,
e depois falar aqui de alguns botões que não vos apresentei nesta primeira. Mas voltando então aqui ao mapa das aulas, como podem ver também, vemos aqui que temos algumas aulas a azul e outras a cinzento. As azuis estão desbloqueadas para os alunos, se eles entrarem agora na plataforma conseguem fazer até a aula 3, mas a aula 4 ainda está bloqueada, por exemplo. E o suposto a fazer é o professor, à medida que quer que os alunos avancem, carrega então aqui no cadeado e vai desbloqueando novas aulas aos seus alunos. Eu vou desbloquear aqui a aula 8, que também vos gostava de mostrar. Para desbloquear, podem carregar neste cadeado, ou então, aqui nestes 3 pontos, também tem aqui esta opção, desbloquear aula. Vou desbloquear então aqui a aula 8, para vos mostrar uma aula diferente. Esta aula também tem o seu próprio plano de aula, que depois podem também consultar e ver o que fará parte desta aula, quais é que são os seus objetivos, e também as diferentes dinâmicas que gostamos que vocês trabalhem com os vossos alunos. Vou aqui entrar na aula. Novamente, é aqui uma aula que nos apresenta um novo conceito, que são os conceitos dos algoritmos. Então, também vamos aqui ter um vídeo, que pode ser então visualizado com os alunos. E há aqui uma particularidade que é, os alunos vão entrar como nós também entramos, vão fazer o seu login, acedem à plataforma, mas o professor tecnicamente não lhes disse que precisam de estar nesta aula 8. Ou então até podem mesmo dizer, mas aqui também vos acrescentar que tem um botão que é o apresentar aula. Carregando neste botão, as contas dos vossos alunos automaticamente vão parar exatamente a esta página. É uma forma de os orientarem para a aula onde querem que eles estejam. E como estamos a ver um vídeo, que por norma está a ser projetado no ecrã que o professor tem, podem então aqui ativar um modo professor. Este modo faz com que os vossos alunos não consigam interagir num momento com a plataforma, fica com a indicação de presta atenção ao teu professor, mas depois de assistirem ao vídeo, certamente vão querer aqui fazer as atividades e para desbloquearem este modo, carregam aqui no botão da turma. Carregando neste botão, os alunos passam então a ter acesso à aula, já fica então desbloqueada e eles conseguem depois fazer então a atividade. Mas a qualquer momento que eu queira a atenção dos meus alunos novamente, volto a carregar aqui no modo professor. Okay? É uma ferramenta que alguns professores podem usar, outros não, mas é importante então saberem que existe esta funcionalidade e que até mais nas primeiras aulas poderá ser útil para terem então a atenção dos vossos alunos e para conseguirem explicar como é que será então a aula e depois deixá-los então fazer. Voltando aqui à aula em si. Neste primeiro vídeo temos então uma explicação ilustrativa do que são os algoritmos e da importância de darmos instruções claras e precisas sobre alguma tarefa que queiramos que ou um robô ou até mesmo outra pessoa o faça. No vídeo em concreto, temos aqui o personagem que é o Pascal, ele está a tentar dar instruções a um robô, mas vai vendo que a forma como está a dar as instruções pode não ser a forma mais clara. Então ele vai melhorando as instruções que está a dar para que no final consiga então um bom algoritmo para ser executado. É então esta apresentação que fazemos com este vídeo. Mais uma vez, tem sempre do lado esquerdo mais informação sobre o que foi visto no vídeo e também algumas questões que podem colocar aos vossos alunos, como por exemplo que eles deem um exemplo de algoritmo que façam no seu dia a dia. A seguir esta atividade, voltamos aqui com o jogo dos robôs instruções que vimos há pouco, mas com uma temática diferente. Aqui é sobre o consumo da água. Voltam a ter aqui de indicar as instruções para completar o jogo. Neste caso, escolhemos então a água da chuva e depois chegamos à nossa planta. Nos exercícios seguintes, vai mudando aqui um pouco a narrativa. Aqui agora seria então lavarmos a roupa e depois colocarmos a secar. E é importante aqui os alunos colocarem pela ordem correta. Só aqui avançar para a atividade seguinte, para verem aqui um pouco dos exemplos do que vão encontrar também na plataforma. O próximo jogo é aqui o jogo do carro robô. O carro começa aqui no ponto amarelo, é este carro que aqui está estacionado, mas o objetivo é então levarmos o carro deste ponto para o ponto seguinte, que é o ponto verde.
Para isso temos as setas, que nos indicam então para que direção é que o carro vai seguir, e depois de indicarmos qual é essa direção, carregamos na chave para validar o código que estamos a colocar. O carro começa aqui e ele precisa apenas de andar na direção da esquerda, então carrego em esquerda e basta uma vez, porque ele vai fazer o caminho completo, e depois carrego na chave. Ele segue até aqui e o exercício completa. Aquele era muito simples, mas aqui também para vos mostrar que ainda dentro da aula vamos colocando outros caminhos. Depois o aluno precisa novamente de olhar, o carro começa sempre do ponto amarelo e tem de ir até ao ponto verde e para isso damos então as instruções. Esta, por exemplo, vai então para cima, vir aqui à direita, volta acima, direita, cima, e eu já estou aqui, direita e depois baixo. E é ok se não acertarmos logo à primeira, podemos ir tentando. Temos também aqui o caixote para apagar alguma coisa que não tenha ficado bem e irmos também validando o código que estamos a fazer. E ainda nesta aula, depois conseguimos aqui também mais um momento de quiz para verificarmos novamente os conhecimentos dos alunos sobre a temática que foi apresentada, que neste caso é então sobre os algoritmos. Tudo isto que vai aqui aparecendo foi também sendo trabalhado ao longo da aula. Depois, imaginemos que eu teria aqui alunos a fazer então esta aula neste mesmo momento comigo. Algo que eu também poderia consultar é então o progresso deles em momento real. Por exemplo, há bocado vínhamos aqui neste exercício do carro robô e eu podia já aqui consultar como é que estava o desempenho dos meus alunos. Para isso, carregamos então neste último botão, que é o botão do progresso da aula. Neste caso em concreto, não tenho alunos a fazer a aula neste momento, mas poderia então aqui ver como é que estava a ser o seu progresso. Depois, cada um destes botões ia aparecendo com uma cor mais colorida, a indicar que eles já teriam feito então estas atividades e que estariam, por exemplo, no exercício 7. Uma forma também de irem acompanhando, e depois caso vejam também que há algum aluno que está aqui mais para trás, se calhar precisa de mais apoio, podem, através do vosso próprio computador, ver isso e depois ir então ao lugar do aluno ajudá-lo. Pronto. E assim, essencialmente, dentro do ambiente de aula, são estes os botões que podem também ir utilizando para dar as vossas aulas da melhor forma. Recordar que sempre que apresentamos um novo conceito, introduzimos aqui um vídeo ilustrativo para vos ajudar com essa mesma explicação. Os alunos vão tendo diferentes atividades ao longo das aulas para trabalharem estes mesmos conceitos. No final de todas as aulas encontram então um quiz para verificarmos aqui os conhecimentos. Temos também o botão de apresentar a aula, caso queiramos que os alunos sejam levados exatamente para o que querem apresentar. Imaginemos que estamos aqui nesta aula 8 e quero que todos os meus alunos estejam aqui, então carrego neste botão. E depois tenho então a opção de estar em modo professor e eles não conseguem interagir com a plataforma, estão atentos apenas à minha apresentação. Ou quando quero que eles interajam com a plataforma, tenho aqui o botão do lado, que é o modo turma, e eles conseguem então estar a fazer os exercícios da aula. E chegamos então ao fim da aula 8. Ok. Vamos agora aqui um pouco mais aos alunos. Já vimos aqui alguns dos passos que o professor vai poder percorrer, mas vamos então agora ver a parte dos alunos. Para ver então os vossos alunos, têm aqui o botão de lista de alunos. Depois encontram aqui a lista dos alunos que têm, cada um deles vai ter um nome de utilizador e também têm a possibilidade de adicionar os nomes reais dos vossos alunos, carregando depois aqui neste botão, e é uma forma mais simples de conseguirem, mais fácil de conseguirem ver então quem são cada um destes alunos. Por exemplo, o lebre-doce podia ser Maria e o tubarão raro podia ser outro aluno. Mas isto aqui é então a possibilidade que têm de depois adicionar os nomes reais dos vossos alunos. Eles continuam a entrar com o nome do utilizador, mas vocês têm aqui mais abaixo quem é então cada um destes. Depois podemos então carregar no botão editar alunos. E carregando neste botão temos aqui mais informação sobre a turma.
Conseguimos então aqui ver qual é que é a palavra-passe da turma. Esta é a palavra-passe inicial de todos os vossos alunos. Como disse há pouco, os alunos depois podem também alterar a sua própria palavra-passe. Depois também podem imprimir aqui os cartões de palavra-passe. Estes cartões podem logo entregar no primeiro dia de aulas dos vossos alunos para que eles depois tenham sempre acesso à plataforma. No entanto, estou aqui a mostrar os cartões. Sara, se puderes confirmar se eu estou a apresentar. Só conseguimos ver a página de gestão de turma. Então, vou aqui alterar o modo de apresentar para conseguirem ver os cartões. Okay? Já devem estar a ver então os cartões, têm este formato em que temos aqui o link da plataforma, o nome do utilizador deste aluno, depois podem também aqui adicionar o nome real ao aluno que atribuíram este cartão, o nome da turma, depois cada professor escolherá o seu nome de turma, e depois a palavra-passe automática que a plataforma deu, mas como disse há pouco, o aluno depois pode também alterar para uma palavra-passe sua. E estes são então os cartões que sugiro que partilhem com os vossos alunos no primeiro dia, com a UB. Voltando aqui à apresentação. Pois ainda nesta página tem então também aqui a lista dos vossos alunos, onde também podem aqui adicionar os nomes reais, pôr a palavra passe, adicionar o e-mail dos pais, caso queiram aqui também adicionar, para darem também a par do que os vossos alunos têm feito. E esta é então a página de gestão de turma, com estes passos principais. Voltando aqui atrás. Mas há pouco também vos tinha mostrado onde é que podem ver este progresso geral, que os alunos depois vão fazendo diferentes aulas, vão também explorando aqui a área de desafios e de projetos, e é importante que o professor também consiga ter visão de como é que está o desempenho da sua turma. Para isso, existe aqui o botão de opções de turma, e depois tem aqui o botão de métricas sobre a turma. Carregando neste botão, vamos então aqui a ter a página das métricas, onde conseguimos ter aqui uma visão geral do desempenho de todos os alunos. No meu caso, pronto, tenho aqui alunos que ainda não iniciaram, então vamos tendo aqui os resultados a zero, mas pronto, fica de qualquer das formas para perceber então onde é que encontram esta informação. Muitas destas grelhas depois também podem ser descarregadas em formato Excel, mas também aqui dentro da plataforma conseguem consultar tudo por aula, por cursos, por cursos, desafios ou projetos, vão tendo todos esses detalhes. E à medida que eles vão fazendo, vai então surgindo aqui essa informação. Agora vou então aqui mostrar-vos as outras duas páginas. Além de turma que criam e depois têm estas aulas para irem explorando, também encontram a área de desafios, onde têm aqui vários segmentos diários para explorarem com os vossos alunos, desde desafios de ciência da computação, os das áreas das ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, o desenvolvimento sustentável, também atividades offline e depois a área de ginásio para aperfeiçoarem aqui as competências. Na área dos desafios offline, trabalham aqui também todas estas temáticas que encontram nas aulas online, mas claro, em formato offline. Estas atividades em concreto podem ser com diferentes materiais, mas é aqui uma forma de trabalharmos todas estas áreas, mas com outros recursos, desde o próprio corpo dos alunos, dos colegas, até mesmo uma folha de papel, entre outros. Podem depois filtrar pelo conteúdo que querem, por exemplo, o primeiro módulo é sobre computadores, e encontram aqui atividades que trabalham também esta mesma lógica dos computadores. Imaginemos que fazem aula 1 e 2 que são sobre computadores e depois querem também explorar ainda mais sobre essa mesma temática com os vossos alunos. Podem vir aqui desafios, atividades offline e ver então a proposta de atividades que temos sobre essas mesmas dinâmicas. Esta área de desafios é também boa para alunos que ficam mais despachados e se calhar querem mais atividades, mas vocês ainda não desbloquearam as aulas seguintes. Podem também sugerir que os alunos venham a esta área e façam então aqui alguns dos desafios. Podem só escolherem qual é que é o desafio que gostam mais. Ou
alguma sugestão já vinda do professor. Vou aqui mostrar-vos também a área de projetos. Esta é então uma área onde os alunos podem criar o seu próprio projeto num ambiente de programação. Pode ser um projeto em branco ou então algo baseado em um dos nossos templates, como por exemplo um postal. Carregam na opção que querem, dão um nome ao projeto que estão a criar e depois carregam em confirmar. Vai surgir uma nova página com a nossa ferramenta que é o Box, e aqui os alunos podem então criar o seu próprio postal, desde alterar o fundo, alterar aqui também os elementos que adicionamos, e caso também já estejam à vontade, poderão também aqui explorar a parte dos blocos, alterar os que cá estão, adicionar a mais e irem então criando o seu próprio projeto. Existe também um tutorial nosso de como programar este mesmo postal, depois também podem explorar com os vossos alunos. Caso seja a primeira vez que estão a ver um ambiente semelhante a este, também vou estar aqui a reforçar que não se preocupem, porque existem aulas específicas para vos ajudar a chegar a este ambiente e a saber também como fazer todos estes passos que já cá estão programados. Mas claro, se tiverem já alunos que estão à vontade com a programação com blocos, é também aqui um modo de iniciarem as vossas aulas nesta área. Vou clicar aqui em voltar. E pronto, e para vos mostrar que já existem alunos que vão fazendo então estes projetos, nesta área de projetos temos também a área da comunidade, onde podemos ver os projetos que foram destacados pela equipa da UBO, todos os projetos que estão a ser feitos por todos os alunos que utilizam essa plataforma, ou então os projetos que foram elaborados pela vossa escola ou pelas vossas turmas. E podem sempre aqui descer e depois ir explorando o que é que os alunos estão aqui a conseguir fazer. Por exemplo, temos aqui destacado projetos de um guião que também temos de matemática, para trabalhar aqui nos diferentes anos as áreas da matemática, mas na área de projeto. Desde os triângulos, às potências, simetrias, entre outros. Mas uma área para ir explorando também com os vossos alunos. E agora mesmo para terminar, pronto, dizer-vos que este é então o vosso ponto de partida, é esta página, sugerir assim que tenham também as vossas contas, que o primeiro passo seja aqui criarem uma turma, pode ter uma turma de teste, para experimentarem também as diferentes aulas, um, ou então já uma turma que vão utilizar com os vossos alunos. Ainda nas contas de professor têm também acesso à área de formações, à página de recursos, onde encontram mais atividades que podem fazer com os vossos alunos. Como falava há pouco, criámos aqui também guiões de matemática desde o primeiro ao sexto ano, com propostas de projeto para fazerem com os vossos alunos, mas entre muitas outras que depois podem aqui também explorar. Voltando aqui à plataforma, tem também um centro de ajuda com artigos para as diferentes dúvidas que certamente poderão vir a surgir. E claro que também podem falar diretamente com a nossa equipa, e para isso basta então carregarem aqui no vosso nome e depois tem aqui o botão do Fala Connosco. E enviam-nos então a mensagem com a dúvida, sugestão ou algum comentário que tenham sobre a plataforma. Entretanto, vamos já de seguida para os momentos das perguntas, sei que certamente terão muitas, mas também só acrescentar aqui para dizer que este foi então um webinar de introdução, mas o suposto também aqui é fazer-vos o convite para participarem das nossas ações de formação, onde poderão ver tudo isto que falei sobre a plataforma e muito mais, de uma forma mais detalhada. Mas primeiro aqui também fazer o convite a professores que possam estar a ouvir esta sessão e que ainda não estejam inscritos, ou que tenham outros colegas que achem que poderão gostar desta plataforma, nem que seja só pela curiosidade. No outro dia estava numa sessão e depois perguntava aos professores o que lhes tinha trazido àquele workshop e todos diziam, a resposta mais comum foi curiosidade. Então, tanto para vocês como para os colegas que tenham curiosidade em conhecer aqui um pouco do nosso currículo, fazia então aqui o convite para se inscreverem na plataforma, para depois poderem também receber todas estas informações, tanto de outras sessões que tenhamos como esta, e também da nossa oferta de ação de formação. Vou então pedir à Sara que partilhe convosco estes links.
caso tenhamos assim algum professor na chamada que ainda não esteja inscrito na plataforma. A inscrição também é muito fácil, basta dizerem-nos também o vosso nome, o vosso e-mail e de que escola são, e depois, quando entram mesmo na plataforma, é que depois criam então a vossa turma. Falava aqui da capacitação de professores. Temos então uma oferta aqui mais para as pessoas que estão cá hoje, que eu penso que serão todos os que começarão pela primeira vez com a plataforma. Caso não sejam, depois também avisem-me e depois explico como é que funciona a formação para professores que já conhecem a plataforma, mas sei que a maioria será então professores novos e para tal temos então aqui esta oferta de formação acreditada online. São um conjunto de 5 sessões síncronas, 1 hora mais ou menos de cada uma das sessões, em horário pós-laboral, com um total de 15 horas de ação de formação. Estas sessões têm como previsto início na primeira semana de outubro, mas mais em breve iremos também comunicar-vos tudo isto, por isso é que é importante estarem inscritos na plataforma para receberem essa comunicação assim que anunciarmos o início das formações e também a sua própria inscrição. Que também estará para breve dentro da plataforma. Ou seja, todas as pessoas que estão inscritas na plataforma recebem um e-mail e indicar-vos que as inscrições já estão abertas, basta fazerem login na nossa plataforma e vai aparecer-vos uma mensagem a indicar que devem então de fazer a vossa inscrição na formação. Okay? E depois, além desta formação, claro que vamos ter também momentos como este webinar ao longo do ano, com diferentes temáticas sobre a plataforma ou sobre o nosso currículo, para irem também tirando as vossas dúvidas. Mas claro que as dúvidas vão surgindo a qualquer momento, por isso podem também sempre enviar-nos um e-mail ou falar connosco através daquele chat que vos mostrei na plataforma. E agora, sem mais, vamos então ao momento de perguntas e respostas para as dúvidas que ficaram. Começamos pela dúvida do professor Nuno, que nos diz o seguinte: 3 níveis significa que um nível é para o segundo ano, outro nível para o terceiro ano e outro nível para o quarto ano. Okay. Então, 3 currículos, e como disse há pouco, todos os alunos vão começar aqui no currículo 1, que é este currículo aqui que tem este cão robô que nós chamamos de Titã, e como vê no slide seguinte, tanto os alunos do primeiro ano como os alunos até ao sexto ano vão todos ter como ponto de partida a introdução à ciência da computação, que é este primeiro currículo. Ou seja, quando vocês criam a vossa turma, vão todos começar com os mesmos módulos de aprendizagem. O que vai mudar é o seguinte: dentro de uma aula em que se calhar temos aquele jogo do carro robô, que vos mostrei há pouco, para um primeiro ano será um jogo mais simples, enquanto que no sexto ano já será um jogo com um nível mais elaborado. Ok? Mas todos os alunos iniciam no currículo 1. Obrigada, Helena. Se calhar passamos para a mensagem seguinte. Temos a professora Maria do Carmo, que nos pergunta se nesta sessão podemos ver algum exemplo de um trabalho interdisciplinar. Sim. Posso aqui, quando digo trabalho, seria atividade, projeto. Vamos, se calhar, esperar que a professora responda. No entanto, enquanto a professora não nos diz aqui no chat, eu vou passar para a próxima pergunta. Ok, mas só ainda acrescentar que, se for exemplos de como é que no currículo trabalhamos esta questão da interdisciplinaridade, tinha também aqui acrescentado que será-vos enviado todo este material e neste slide onde falamos de conteúdo e esta ligação interdisciplinar, tem depois aqui ligação a uma outra apresentação, também posso aqui mostrar, onde detalhamos mais como é que fazemos então esta ligação curricular. A professora, entretanto, já respondeu e disse que era projeto. Projeto, ok. O projeto, posso aqui mostrar como exemplo o dos guiões de matemática, em que trabalhamos esta parte da programação, mas ligamos aqui às áreas da matemática e fazemos estas propostas desde o primeiro ano até o sexto ano de diferentes projetos que podem criar com os vossos alunos, mas depois vamos tendo outros que podem também aqui encontrar na área da comunidade. Nós até muitas das vezes acabamos por fazer questão destacar principalmente esses que trabalham aqui mais as áreas interdisciplinares,
para também poderem ver outros exemplos de como trabalhar essas mesmas dinâmicas com os vossos alunos. Mas pronto, acho que assim, de exemplos mais à mão, diria então os guiões de matemática e que também encontra esses mesmo na área da comunidade, carregando em projetos, depois é só descer aqui um pouco a página e vai encontrando outros mais. Obrigada, Linda. Se calhar passamos agora então à questão da professora Alexandrina, que vai ter uma turma de nono ano, salvo erro, e diz-nos se os alunos têm sempre que fazer os cursos ou podem participar fazendo logo um projeto para poderem começar a programar, uma vez que, se calhar completando o que ela nos diz, e pergunta também se os alunos de terceiro ciclo também vão ter um currículo 1 e ainda tem um pouco de receio que os alunos do nono ano, exatamente, considerem muito simples ou percam o interesse nos nossos conteúdos. Então, se calhar, dar aqui uma sugestão nesse sentido. Então, exato, ou seja, começando a tirar pela parte final da pergunta, o currículo plataforma em si foi pensado, como dizia também há pouco, para alunos do primeiro até ao sexto ano. Só que ao longo destes tempos todos fomos vendo vários professores de terceiro ciclo, principalmente, que nos foram dizendo que, olha, mas nós também temos utilizado a plataforma com os nossos alunos de sétimo, oitavo e nono ano e tem estado a correr bem. Então também foi aqui um ótimo feedback para nós de, ok, o conteúdo que nós temos funciona bem também para estas turmas, mas também entendemos que acabam por querer aqui um nível mais elevado de desafio. E para isso foi também aqui a resposta que demos. De início só tínhamos as áreas dos cursos, mas hoje já temos outras áreas onde estes alunos que queiram mais desafio ou outras dinâmicas também podem explorar. E quando falamos dos cursos, é uma optativa de como o professor pode aplicar as suas aulas, e como dizia há pouco, podemos fazer este seguimento das aulas, ou então, se eu achar que os meus alunos têm aqui experiência com a área de projetos, ou eu quero mesmo introduzi-los à área de projetos, não preciso seguir estas aulas lineares, posso simplesmente ir para a área de projetos e começar aqui a fazer com eles diferentes dinâmicas, que tanto o professor pode criar esses guiões das aulas, ou seguir para algum dos que já temos. Ou seja, resumindo, a professora tem liberdade para escolher uma destas áreas para começar com as suas turmas do nono ano e se sente que eles já estão à vontade com ferramentas semelhantes a esta, então acho que é ok começar pela área de projetos. Temos já aqui a resposta da professora Alexandrina, que nos confirma que vai aceitar aqui o desafio de utilizar a plataforma. Portanto, ficamos muito contentes e agradecemos o feedback. Exatamente, pois aguardamos também o seu feedback, como é que é a experiência depois com a sua turma. E depois vai nos ajudar imenso, porque um desafio que também temos em diante é também de alargar aqui o nosso conteúdo para mais anos escolares. Boa. Exatamente. Depois temos aqui a questão da professora Celeste, que diz que ela tem uma turma de terceiro ano, contudo, com alguns alunos de nível, com alguns alunos do segundo ano. E ela pergunta-nos se deve inscrever a turma num terceiro ano, uma vez que é a primeira vez que a turma está a utilizar a Ubo. Aqui acho que também depende muito, sobre esta questão, acho que depende muito também no nível que os alunos já se sintam confortáveis com o uso de computadores. Isto porque, como é uma turma de segundo e de terceiro ano, pode ver aqui a hipótese de ou se criar uma turma de terceiro ano e coloca todos neste mesmo currículo, ou então fazer uma turma de segundo ano, caso acho que os seus alunos poderão precisar de mais apoio nas aulas. Sugeria também, se calhar, antes de tomar essa decisão, que experimentes abrir os dois currículos. Nós também podemos partilhar consigo os planos curriculares e depois pode ver exatamente o que é que vão ser as aprendizagens e o nível de dificuldade para cada uma destas idades, e verificar consoante também o que é a realidade da sua turma, que acho que é também o mais importante para esta resposta, qual é que é o currículo que acha que poderá ser mais adequado. Okay? E pronto, e sabemos também que os professores por vezes estão apenas, cá terá só a professora ou uma professora em sala de aula e também poderá não dar jeito estar a criar duas turmas separadas. Mas poderá sim criar uma, mas ver aqui se, consoante o que são as competências dos seus alunos, fará sentido ter uma turma de terceiro ou uma turma de segundo. Mas depois fazem todos em conjunto. Obrigada. Em seguida temos a pergunta da professora Cláudia, que nos diz como poderei trabalhar o inglês. Ela diz em inglês, o inglês que ela está a trabalhar é muito lúdico e diz-nos que o objetivo é brincar e aprender o vocabulário e frases simples. Então ela pergunta-nos como podemos fazer isso na U. Okay. Então, se for aqui frases simples, vocabulário, primeiro começamos por alterar aqui o idioma da plataforma.
Para isso, carregam então no vosso perfil e depois, assim que a página abre, têm aqui a oportunidade de trocar o idioma da plataforma. Por exemplo, vamos aqui para o inglês, pois é importante que os alunos também alterem nas suas contas o idioma, porque normalmente o idioma é a base da vossa escola. Se a escola está com o idioma português, todas as contas vão estar em português, mas claro que a qualquer momento podem então alterar o idioma da vossa conta, principalmente se são professores de inglês ou de outro idioma. Depois podemos ir aqui a desafios, onde temos um dos jogos que vos mostrei há pouco, que é o jogo da máquina de escrever, onde trabalhamos aqui muito esta questão do vocabulário. Vão surgindo diferentes palavras, palavras também com acentos ou outros símbolos, e os alunos poderiam então treinar esta questão do vocabulário, mas com esta atividade. Só mostrar o próximo nível, que portanto já tenho aqui feito, pode ser este. Este é então o jogo da máquina de escrever. Surge aqui a palavra que é suposto os alunos escreverem e depois no seu teclado colocam então as letras que aqui estão a ser apresentadas. E claro que além de escreverem, é sempre interessante quando também colocamos aqui à prova se conseguem também fazer a leitura dessas mesmas frases. Boa, temos mais questões? Temos. Temos a professora Ana que diz que a turma dela já trabalhou com este projeto no ano letivo anterior com outro professor e ela pergunta-nos se podem escrever a turma dela neste ano letivo. Penso que não percebi a pergunta, ou seja, se é a mesma turma que já esteve com outro professor? Sim, parece-me que sim. Se calhar pedi à professora também para confirmar. Ok. Aqui no chat está o seguinte. Espera aí. Não, ainda a professora não disse. Então, Ok. quando ela estiver aqui, eu respondo. Ok. Mas entretanto, já respondendo um pouco à possível solução que será, caso tenha entendido bem, se o professor ainda tem essa turma criada na plataforma, nós conseguimos trocar o professor que está responsável pela turma e fica a professora como professora dessa mesma turma. Caso a turma já tenha sido apagada e não haja aqui forma de a recuperar, então, claro, poderá sim criar uma nova turma com os alunos. Mas se a turma ainda existir na plataforma, nós conseguimos recuperá-la. Mas para esta questão em concreto, sugeria carregar também aqui onde diz o seu nome, que é a sua parte do seu perfil, e depois carregar no botão do Fala Connosco e enviar-nos uma mensagem com essas indicações. Dizer-nos quem é que era o outro professor que estava com a turma, também o nome da turma, e nós depois podemos associá-la a essa turma se ela ainda existir na plataforma. Obrigada, Leandro. Temos mais uma pergunta do professor Eduardo, que diz que, como professor, e já tendo obtido o nível 3 das formações da ANPRI, ele pergunta se pode criar um clube UBO na escola, numa fase inicial, dar aulas UBO das diversas escolas do grupamento. Sim, claro que pode. E também te fazia aqui a sugestão de. Nós, entretanto, temos uma outra oferta, vamos ter, na verdade, temos já uma outra oferta de formação, que é a oferta de formação de projetos. Não sei se também se participou dessa, mas caso tenha interesse em participar em mais uma formação UBO, tem esta em concreto, que é uma quarta, que é dedicada a esta área dos projetos. Poderá também participar dessa, mas claro que essa ideia fará todo o sentido. Obrigada, Leandro. Temos aqui alguns professores a dizerem-nos que vão aguardar por outros webinars, pela formação, que vão inscrever as suas turmas em breve, mas temos ainda mais uma questão do professor Nuno, que diz que ficou com dúvida na parte da capacitação dos professores. Okay. Já agora, Nuno, se me puder só esclarecer qual é a sua dúvida em concreto. Eu vou aqui colocar o slide onde explico. Se calhar adiciono também que a professora Mónica também pergunta onde é que vai aparecer a informação sobre a formação acreditada. Ok. Então, pronto, o primeiro passo importante é que estejam todos inscritos na plataforma para poderem receber essa mesma comunicação. Depois é-vos enviado um e-mail a indicar de as inscrições para a formação estão disponíveis e o que precisam de fazer então, acederem à plataforma como fazem para utilizar com os vossos alunos e assim que entram vai aqui aparecer uma mensagem grande a dizer então que as inscrições estão abertas e que podem escolher um, a ação de formação pela qual querem participar. Importante aqui a nota de que se são 9 professores, a nossa sugestão sempre é que participem da ação de formação do currículo 1, que é aqui este currículo de introdução à ciência da computação e também que vai estar a explorar as aulas que vão estar a ver com os vossos alunos.
mas depois, claro, temos outras ofertas para professores que já fizeram esta formação, como por exemplo a formação do currículo 2, do currículo 3 e depois também esta que falava há pouco, que é uma específica sobre como criar projetos com a UBox. Okay? E também vai muito aqui ao tema de como criar projetos, mas projetos interdisciplinares. Obrigada, Linda. Eu penso que não nos escapou nenhuma pergunta, mas se calhar pedi aos professores para colocarem aqui se faltou alguma coisa, se ainda ficaram com questões por esclarecer. Queria também só aqui acrescentar algo que não disse há pouco, mas também sabemos que por vezes a questão de quantidade de computadores, tablets, poderá ser aqui uma questão de se vão ou não utilizar a plataforma, ou até mesmo de gostavam de ter os vossos alunos a trabalhar a paz, para ser aqui uma aula mais colaborativa e cooperativa entre eles. E para isso também aqui acrescentar que conseguem fazê-lo com a plataforma. Ou seja, os alunos conseguem também fazer o login não só individual, mas também a pares. Vou só aqui mostrar-vos como é que o conseguem fazer. Imaginemos que temos então aqui este aluno e a palavra passe da turma é. Entendo, desculpa interromper. O professor Nuno diz que não conseguiu ouvir a tua explicação sobre a parte da capacitação. Ok, já volto a repetir. Só aqui concluir esta parte de como é que os alunos entram a pares na plataforma. Isto significa um computador para dois alunos. Eu copiei então aqui o nome do utilizador do primeiro aluno e a palavra passe é este 5850. 5850. Vou só sair da minha conta de professor para vos mostrar que existe esta funcionalidade. Depois carrego no botão de entrar com outra conta. Aqui coloco então o nome do utilizador deste aluno e é assim também que os vossos alunos vão entrar. Eles colocam o nome do utilizador, carregam em continuar e depois aqui colocam então a palavra passe da turma. Este seria então a forma como um aluno entraria num computador e bastaria depois carregar em entrar na UBO, mas se eu quiser ter dois alunos no computador, carrego em entrar com outro aluno, o segundo aluno coloca aqui o seu nome do utilizador, depois também pede aqui a palavra passe e começam então os dois a utilizar a plataforma e depois todo o progresso que fizerem vai contar pelos dois alunos. O ecrã não vai estar dividido como está aqui, é apenas para o momento de login, depois aparece a página completa e os alunos vão fazendo a aula. Pronto, achei aqui muito importante acrescentar-vos isto, para saberem que também existe esta possibilidade dos alunos estarem 2 a 2 em cada computador. Pronto, e para fazerem isto, o primeiro aluno coloca o seu nome do utilizador e depois aqui entra com dois alunos. Okay, voltando então à parte da capacitação, pronto, ponto muito importante, precisam de estar todos inscritos na plataforma para receberem então a nossa comunicação assim que a capacitação estiver disponível para inscrições. Depois, estando já inscritos, brevemente recebem então um e-mail a indicar-vos que já está disponível a inscrição para a sessão de formação. E ao entrarem na plataforma, que é o que nós vos pedimos, entram então aqui na plataforma e assim que entrarem vai-vos aparecer uma mensagem a dizer-vos então que estão abertas as inscrições e que devem escolher qual a formação que querem fazer parte. As formações, como disse há pouco, são acreditadas, mas é importante também que se são novos professores na plataforma, a nossa sugestão sempre é que participem na formação do currículo 1, Introdução à Ciência da Computação. É nela onde vão estar a explorar este primeiro currículo e a perceber tudo isto que vos fui mostrando hoje, mas com mais detalhe. E claro, se já são professores que já estão aqui há mais tempo com a UBO, podem depois escolher então as outras formações, do currículo 2, do currículo 3, e depois também têm uma outra oferta que é então a formação de projetos. Para ser a formação de projetos não precisam ser ou novos professores ou pessoas já cá estão há mais tempo, é uma formação sem critérios. Mas pronto, mas a todos os que são novos, recomendo então que selecionem a formação currículo 1. Obrigada, Leandro. O professor diz que é só ficar atento para se inscrever. Exatamente. É Exatamente, só sim. criarem a vossa conta e ficarem atentos, porque todas essas informações vão ser partilhadas dentro da plataforma. E penso que não temos mais questões até ao momento.
se entretanto Claro. surgir alguma, depois também já partilho contigo. Boa. E pronto, e outras sabemos que certamente podem vir a surgir mais questões, por isso estejam à vontade para nos enviar um e-mail ou enviarem-nos ali uma mensagem pelo Fala Connosco, que é um chat que depois vai para a equipa e conseguimos também responder a todas as questões que possam surgir. E caso já não haja mais questões para a sessão de hoje, primeiro aqui agradecer a vossa participação. Esperamos que a sessão em si tenha sido útil para todas as vossas dúvidas e também para se sentirem mais confiantes para iniciarem aqui o uso da plataforma e, claro, contem sempre connosco ao longo de todo o ano letivo. Depois tinha assim só um último pedido, assim que a sessão terminar vai aparecer um pequeno questionário de no máximo 1 minuto, se puderem responder vai ajudar-nos aqui bastante a percebermos se foi ou não uma boa sessão e também que outros temas é que gostariam de ver numa próxima vez. E pronto, olha, muito obrigada a todos por terem assistido, até um próximo e um bom início de ano letivo. Obrigada, Diana. Muito bom feedback aqui no chat. Só deixar essa nota antes de fechar a sessão. E obrigada a todos.